Hello, dears, darlings, queridos. Então, qual é a opção certa da nossa questão 24? Tenho certeza que a grande maioria, se não todos, olharam com muito carinho para a nossa opção A, que diz que a crise financeira e econômica global has impacted on the EU, que ela tem causado impacto, um efeito na União Europeia, tem impactado. E nós percebemos que esta é a nossa opção certa exatamente pelo que o texto diz, é uma paráfrase do que o nosso texto diz. O texto diz que os efeitos dessa crise financeira e econômica global have hit the European Union, tem atingido. Então, dizer que ela atingiu e dizer que ela causou um efeito significativo na União Europeia, sem dúvida, são ideias bastante similares, são paráfrases entre si. E percebemos que as demais opções, quando nós analisamos, may still hit, como a B, a União Europeia, percebam a pegadinha que a ESAF faz. Ela colocou o hit, que é o mesmo verbo que está no texto aqui na opção B. No entanto, o verbo modal may, ele altera o sentido do que está no texto, porque o verbo may, ele é o verbo modal que expressa a probabilidade, ele pode ainda atingir. Então, uma coisa que pode ainda atingir é completamente diferente de dizer que algo atingiu, que é o texto. Portanto, a opção B, ela não expressa a ideia do texto, apesar de ter o mesmo verbo. Então, na hora da provar, eu encontrei o hate. É essa a opção. Não, nós temos que parar, meditar, nos concentrar e entender o sentido do verbo hate, do verbo may, neste contexto dessa opção, e comparar com o que é colocado no texto. Ok, Gias? Então, não é porque as palavras são iguais, as palavras-chave, que esta vai ser a opção correta. Há as outras palavras também, os outros verbos ou substantivos que alteram, podem alterar o sentido. C. Has caused tax reductions in the EU. Então, percebemos que essa crise financeira, econômica global, ela tem causado reduções tributárias na União Europeia. Não, nós não percebemos isso no texto. D. Could have affected the EU. Poderia ter afetado, ao que poderia ter afetado, não afetou. O texto disse que have hit. Então, de fato, a crise, os efeitos da crise atingiram a União Europeia. E might bring about, pode, uma possibilidade mais remota de gerar, de ocasionar algo, não, Gias. De fato, ao gerar o crescimento da União Europeia, o texto não fala isso. Inclusive, quero salientar para vocês, enfatizar que, geralmente, quando nós encontramos a expressão-chave ou as expressões-chave no texto ou similares, a ESAF ela coloca naquele lugar específico a informação e ela não repete em outros lugares informações adicionais daquela forma como nós estamos procurando, com aquela expressão-chave. Portanto, se nós lermos mais um pouco do paragraph 1, nós vamos perceber que, de fato, a informação que nós desejávamos estava ali naquele cantinho. Por exemplo, quando nós lemos a continuação, aqui nós vemos que given that the last year for which detailed data are available is 2007, this year's report cannot yet analyze the consequences of the recession on tax revenues. Então, a gente começa a traduzir, dado que o último, tradutores e intérpretes aqui, dado que o último ano para o qual os dados detalhados, etc., estavam disponíveis em 2007, este relatório do ano não pode ainda analisar as consequências da recessão nas receitas tributárias. Nevertheless, no entanto, o relatório faz um levantamento das medidas políticas tributárias taken by EU governments in response to the crisis up to spring, tributárias tomadas pelos governos da União Europeia em resposta à crise up to, até a primavera de 2009, etc. Dias.
Então, nós percebemos aqui que, de fato, a informação que nós queríamos estava naquele ponto específico. É o que geralmente acontece. Ok? Então, agora vamos traduzir a nossa question 24, questão 24. Vamos lá, queridos. E entrar em contato, compreender melhor esses verbos, que a ISAF gosta muito de usar, esta mistura de verbos modais com present perfect, com passado, com futuro, e nós temos que entender, compreender, interpretar, traduzir. De acordo com o parágrafo 1, a crise financeira e econômica mundial, a nossa resposta tem impactado, tem causado um grande impacto, efeito, has impacted, sobre a União Europeia, have hit. B, ainda pode atingir a União Europeia, não se deixem levar apenas pela presença do verbo. C, tem causado, causou. Aí eu coloquei o tem causado aí, de sorry. Sorry é o has caused. Reduções de impostos, taxes. Então, taxes são impostos, ok? Taxes são impostos. De poderia, o could, o verbo modal considerado passado de can, ter afetado a União Europeia, algo que poderia ter, não aconteceu. Ainda pode provocar, gerar, ocasionar, viabilizar, o verbo bring about. É um verbo frasal também muito querido, aparece bastante nas provas, nos textos. Então, bring about significa provocar, gerar, ocasionar, viabilizar o nosso growth, o crescimento na União Europeia. Então, queridos, a nossa tradução das questões permite que nós entremos em contato com esse vocabulário tão importante. Vamos agora para a nossa question 25. Foi uma questão anulada. No entanto, essa questão é muito interessante, que ela quase ela é realmente uma questão correta. Foi só um pequeno detalhe, então vale a pena nós examinarmos e perceber por que ela foi anulada. In relation to the EU's overall taxation rate. Inclusive, aqui no Olá, nós passeamos mesmo pela prova. Em relação ao índice tributário total da União como um todo, da União Europeia, overall. Então, ratio, índice, tax tributário, overall, todo, né? O apóstrofo S, a sensação aí de posse da União Europeia. Aí nós percebemos que o que acontece em algumas provas, ok, Gias? Temos apenas o assunto. Então, às vezes, nós temos um texto que não se menciona o parágrafo. Então, temos que estar preparados para todas as surpresas. Podemos pegar a prova inteira, que no enunciado haverá apenas os assuntos e não o parágrafo, a linha onde está localizado. Mas, por nós lermos antes a questão, é uma vantagem imensa. Por quê? Porque quando nós vemos o assunto, nós vamos escanear o texto buscando o assunto, que é uma grande vantagem. Já sei o que é que eu vou buscar, eu sei o que é que eu vou procurar, eu sei o que é que eu quero achar. Eu quero achar o overall tax rate. E o que é que as opções dizem sobre esse índice tributário geral? A. Must hit 39.8% of GDP. Então, esse índice tributário geral, ele deve atingir 39,8% do GDP. Será, queridos? Deve é o verbo modal que expressa uma obrigação, é algo mais incisivo. Ele deve mesmo, você deve fazer o dever de casa, sente e faça. Ok? Pai dizendo para o filho, olha, você brincou muito, sente-se e faça o seu dever de casa. Tem esse sentido. B. Is likely to reach 39.8% of GDP. O que é GDP? O Gross Domestic Product é o nosso PIB, Produto Interno Bruto. Então, is likely to reach, é provável que ele atinja. Será que é provável?
C, is soon to be defined. Está prestes a ser definido. Algo que está prestes ainda não foi. D, exceeds half the GDP. Ele excede a metade. Ultrapassa a metade do produto interno bruto. E é que a nossa answer era, até ter sido anulada, equals to 39.8% of GDP. É igual a 39,8% do GDP. Então, queridos, é um pequeno detalhe que fez essa questão ser anulada. Vamos ver? Aí eu tenho o assunto. Vou escanear e vou encontrar esta informação no nosso paragraph 2, nosso segundo parágrafo. Vamos lá. Até porque a gente já tinha lido o primeiro e lá não tinha nada disso. Aí temos assim. In 2007, the overall tax ration, i.e., the sum of taxes and social security contributions in the 27 member states amounted to 39,8% of GDP. Então, em 2007, o índice tributário geral, o IE, vem do latim, que significa isto é, por incrível que pareça, ok? That is. Então, quando vocês observarem esse I é, por coincidência, o latim ele reflete aqui o nosso português, isto é, a soma dos tributos e das contribuições da Previdência Social nos 27 Estados-membros, amounted to. O que é amounted to? 39,8% do GDP. Amount é totaliza, soma, equivale a, corresponde a. Então, ele quer dizer que em 2007, esse índice geral tributário, ele totalizou, ele equivaleu, ele somou, correspondeu a 39,8% do GDP. Poxa, realmente é a opção E? É igual a 39,%. Dizer que algo equivale a, que totaliza, que corresponde a, que soma, é dizer que é igual a case years. Tem o mesmo sentido aqui nesse contexto. Então, por que está errado? Pelo fato do 2007. Por quê? Porque este índice tributário geral era o de 2007 e o nosso texto é de 2009. E sobre 2009 não podia se dizer nada. Então, se ele tivesse mencionado que era a taxa de 2007, estava uma beleza, mas como o texto era de 2009, ele mencionou apenas a situação do índice tributário geral, então deu margem para anulação, porque sobre 2009 não podia se dizer nada, ok? Este pequeníssimo detalhe tornou a questão nula. Vamos traduzir? Dears, a question, let's go. Em relação à taxa geral de impostos da União Europeia, overall tax ration, ela, must, atingir, hit, 39,8% do PIB, GDP. Então, must, obrigação. B, é provável, likely, de atingir, hit, 39,8% do PIB. Não vamos esquecer mais que o verbo to hit é atingir. C, está prestes a ser definida, em breve vai ser definida. D, excede, ultrapassa, exceeds, metade, half do PIB, e é igual, equals, na terceira pessoa do singular, a 39,8% do PIB no presente. Ok, queridos? Então, está aí explicada a razão da anulação da questão, mas é interessante que nós exploremos também essa situação. Vamos continuar, Dears, após o nosso break. Nossa questão 26, aproveitem esse intervalo, olhem a questão 26, explorem, vejam o que é que nós podemos aproveitar aqui dessa question, o assunto, a localização, olhem os verbos, já vimos aqui que tem verbos, o que é que eles significam, ok? Interessante essa question. E eu volto já para vê-la com vocês. See you, Dears.